Depois de sofrer bastante, apesar de que ele não se sentiu assim no Ayamatsu If, o Subaru poderia muito bem encarar uma outra situação tão complicada quanto. Bastaria ele aceitar a proteção da Beatrice, ignorar tudo o que aconteceu com Aren no Arco 2 e, de certa forma, seguir a vida. Pois é exatamente nesse ponto que começa o Oboreru If, ou o IC da ira. Então, apesar do Subaru guardar com carinho tudo que ele tinha passado na mansão, ao lado da Emília, ao lado das gêmeas e até mesmo da Beatrice, o medo que ele sentiu ao experimentar pela primeira vez desafiar o poder concedido pela Satella falou mais alto. O seu próprio desejo de viver falou mais alto. Muito mais do que o de ajudar os outros. Mesmo ele tendo quase certeza de que se morresse, ele voltaria ao primeiro dia na mansão e teria a chance de refazer tudo aquilo. Mas enfim, a batalha entre a Beatrice e Aran meio que terminou em um empate. E por mais que tecnicamente a Beatrice, que teria de certa forma a vantagem nessa luta, ela não conseguia ir com tudo. Afinal, ela estava lutando contra alguém conhecido. E mesmo que o objetivo fosse só ganhar tempo, a falta de mana, somada à distância até a biblioteca proibida, que só aumentava, atrapalhava também. Tanto que chegou num momento que ela precisou fazer uma escolha: ajudar o Subaru até o fim ou torcer para que ele conseguisse fugir com sucesso. E bom, naquele momento ele já deveria estar bem longe. Então ela escolheu a segunda opção. Porém, algum tempo depois, Aran felizmente ou infelizmente conseguiu alcançar ele. E como a gente sabe, o Subaru praticamente não consegue bater de frente com ninguém. Pelo menos não agora. E aqui não foi muito diferente não, cara. A primeira coisa que Aran fez ao encontrá-lo foi derrubá-lo para começar a apertar o pescoço dele com toda a vontade possível. Toda mesmo. A gente tem uma certa ideia da agonia do Subaru nesse momento, em encarar o olhar de ódio da Aran bem de perto, dele mesmo pensar em aceitar esse destino como uma forma de punição, talvez ali esquecendo de que se ele morresse ele voltaria a um determinado ponto. Só que na primeira oportunidade, talvez, sem pensar direito, ele conseguiu realizar um contra-ataque. Aran, por estar com seu chifre cortado, ela não tem muito controle sobre a sua mana. E com isso, ela não pode lutar por um período muito longo, ou ela acaba se afogando, ou se envenenando com o seu próprio poder. E é justamente isso que acontece. Ela praticamente desmaia quando está muito perto de completar a sua vingança. Então foi nesse momento que o Subaru aproveitou e golpeou Aran com uma pedra gigante, para só então fugir em segurança. Cara, ele não teve dó não. A fuga estava completa, e com as gêmeas saindo de cena, ficaram só o Roswell e a Emília na mansão. E talvez aqui fique a grande pergunta, mas como é que isso traz um futuro diferente do que conhecemos? Bom, o principal motivo foi o Roswell, que após meio que entrar em depressão, não pela perda das suas empregadas, mas sim pelo seu plano que estava arruinado sem a presença das duas. Assim como no anime, eu não sei se chamada imediatamente ou percebendo que a mansão mais uma vez precisava dos seus serviços, a Frederica voltou e resolveu assumir tudo o que havia deixado para trás pelas irmãs, literalmente procurando carregar tudo nas costas, dos serviços básicos até a própria força de vontade do seu mestre, que já não ligava mais para nada. Então ela meio que o obrigava a viver, digamos assim. E assim seguiu por um tempo, mas infelizmente a paz ou a normalidade de antes não chegou nem perto de ser restaurada. Tudo porque algum tempo depois a mansão esteve sob ataque e duas pessoas bastante importantes de reinos vizinhos estavam envolvidas: Cécius, do Império de Voláquia, e Halíbel, da cidade-estado de Cararag. O principal objetivo dos dois era bastante simples: trabalhar juntos para eliminar o Roswell e levar a Emília como refém. Mas o Paco está lá também. Claro que ele vai proteger a Emília. Sim, isso é verdade. Mas e se eu te dizer que ele também ajudou nesse plano? Mas calma, não foi por conta de traição nem nada do tipo. Tudo isso foi um plano organizado por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Subaru. Completamente diferente da última vez que esteve presente na mansão, durante aqueles 4 dias, ou até mesmo quando ele precisou fugir para salvar a sua vida. Agora, ele era alguém influente, temido e conhecido no submundo como o Rei do Expurgo, agarrado a apenas duas coisas que moviam sua vida: o ódio ou a ira perante qualquer um, e claro, a Emília, a sua luz,
a única coisa que poderia acalmá-lo independente da situação. Então, óbvio que ele voltaria para buscar ela em algum momento. Confesso para vocês que a linha de tempo, a partir daqui, ela fica um pouco confusa. O Oboleruife tem cerca de mais ou menos 3 anos, mas vamos à mais provável. Eu vou tentar explicar aqui com um pouco mais de calma. Depois da fuga, o Subaru passou a vagar por entre os vários países daquele mundo, em especial, claro, os 4 maiores, que além de Lugúnica, são Voláquia, Cararag e Gústeco. Pode parecer inacreditável, mas 2 anos depois, justamente na época do ataque à mansão, o Subaru meio que já era bastante conhecido no mundo, ou no submundo, como eu disse anteriormente. Isso porque ele era o líder de uma organização chamada Pleiades, um grupo de mercenários reunidos de todos os lugares do mundo alternativo. A princípio fica um tanto difícil de entender, mas eles eram fiéis ao Subaru, tanto que a cada missão bem-sucedida era recompensados de uma forma única, com fortunas jamais vistas em lugar nenhum. Outros, muito mais do que o dinheiro, sentiam mesmo que teriam uma grande dívida a pagar com o seu líder, por ele ter salvo a sua vida, como o Halíbel, por exemplo. Mas uma coisa que ele não sabia é que isso foi graças ao retorno, é claro. Outros mesmo só o seguiam porque sentiam medo. Pois é, não só o seu modo de agir, mas também os rumores eram bastante pesados com relação a ele. Talvez a sua forma de não ligar mais para nada, ou praticamente saber o que fazer em qualquer tipo de situação, deixava qualquer um bastante nervoso apenas dele olhar, seja por qualquer motivo. Para os mercenários, o Subaru meio que podia prever o futuro, então ninguém era louco o suficiente para tentar desafiá-lo. Mas então, como é que o Subaru ficou tão rico assim para poder fundar uma organização desse nível? Então, usando o conhecimento do mundo real, do nosso mundo aqui, ficou muito fácil dele inventar coisas que ainda não existiam naquele mundo alternativo e cobrar bem alto por isso no mercado negro. São só em situações extremas que o Subaru consegue utilizar bem o cérebro, né? Mais simples que isso, impossível. Todo protagonista deveria fazer algo assim quando vai pro Isekai. Enfim, voltando ao ataque ao castelo, não se sabe quando ou onde o Subaru fez contato com o Paco, mas vendo o estado do Rosal e a própria desistência da Emília de concorrer ao trono, o Paco sentiu que ela poderia estar correndo algum grande perigo e acabou concordando com esse plano. Mas por mais que ele só quisesse protegê-la, eu não acho que foi uma boa ideia, cara. A ideia principal era levá-la para a base da organização do Subaru e deixá-la lá, trancada, deixando-a longe de tudo, sem ela saber nada, sem ela conhecer mais nada, justamente como ela viveu no passado. Só que agora o Subaru meio que assumiria o papel da fortuna, sabe? De vez em quando indo lá visitá-la, mas não para conversar, não para saber como ela estava, mas simplesmente para descansar. Sim, dormir no colo dela era a única coisa que fazia quando ele entrava no quarto. A Amy no começo não gostou muito disso, mas ela meio que se acostumou e de certa forma passou a gostar desses raros momentos onde ela poderia ver alguém. O ataque à mansão foi uma missão bem tranquila. O Celsius derrotou o Rosal sem muitos problemas. O Paco nocauteou a Frederica, mas não a feriu mortalmente. E a pedido do próprio, Subaru a levou junto para o esconderijo, para que ela se tornasse a empregada pessoal dele e da Emília. Porém, o que mais me impressionou foi o tamanho da frieza do Subaru com relação ao ataque. Ele também participou ativamente do plano, e junto do Halíbel, eles eliminaram a Beatrice. Com ele próprio se auto-intitulando a pessoa por quem a Beaco passou todo esse tempo esperando, mesmo que ele não soubesse exatamente nessa linha de tempo do que ela estava falando. Ele fez tudo isso para poder libertá-la sem maiores problemas. A Beatriz não resistiu muito também, afinal na própria rota original ela também estava cansada da vida. O Paco nem ligou, cara. Eu achei isso um pouco cruel. A Beatriz aqui poderia, não sei, ter algum outro tipo de destino. Mas né, o Subaru bandidão não perdoa ninguém. Depois de tudo sair como planejado, todos voltaram para a base principal de Pleiades, que era conhecida como Pandemônio, que fica localizada no extremo leste de Cararag. E lá a gente vê mais ou menos como age o Subaru no dia a dia, nas suas missões, contra os seus inimigos.
assumindo a sua outra personalidade, o então agora Rei do Expurgo. Basicamente não confiando em ninguém, odiando a todos e pensando apenas em conquistar mais e mais territórios em nome da Emília. Pelo menos é o que eu acho. Confesso pra vocês que eu não entendi muito bem qual era o objetivo dele aqui, do porquê ele fazia isso. Mas enfim, não importava o que fizessem, não importava o que prometiam ou ofereciam ao novo dono do lugar agora. No fim, todos os antigos líderes dos lugares acabavam executados, com uma simples ordem, com um simples cara ou coroa. Ele era bastante cruel, mas apenas por fora. Poucos conheciam o seu outro lado, que era mais frágil, que era mais covarde, digamos assim. Ele nunca gostou de presenciar o então corpo ali caído, após um de seus braços direitos realizarem o ataque fatal. E bom, permaneceu assim por um bom tempo, do Subaru se tornando naturalmente o criminoso mais procurado do mundo, acusado de tomar mais de 125 mil vidas. A Emília trancada, sem saber de nada, protegida, né? Tecnicamente é o que dizem. Mais e mais mercenários sendo recrutados à força, ou não, até que os 4 grandes reinos abriram uma exceção para uma lei que até então estava selada e que por nenhum motivo no mundo deveria ser descumprida, que era a Lei Reinhard. Só pra gente ter uma ideia do quão apelão é esse cara. Talvez o único no mundo que poderia fazer alguma coisa contra a Pleiades. A partir daquele momento estava liberado para que ele pudesse fazer o que fosse preciso. Lembrem bem dessas palavras, para que ele pudesse fazer o que for preciso. Afinal, a Pleiades estava muito perto já de conquistar todo mundo. Imagina só, mano, o que o Subaru poderia fazer se ele conquistasse todo o planeta naquele mundo alternativo. Por isso que pra mim faltou, de certa forma, entender o objetivo dele ao fazer isso. Mas enfim, vamos deixar isso mais pro final. Quando o Reinhard finalmente encontra o esconderijo da Pleiades, mais uma vez, assim como os outros Ifs, a batalha final começa. A princípio, o Reinhard se surpreende pelo tão temido rei ser o Subaru, aquele garoto meio atrapalhado que ele encontrou ainda no primeiro arco, naquele beco. Mas ele não anda para trás de forma alguma, esquece todos esses pensamentos desnecessários e passa a cumprir o seu objetivo sem nenhuma hesitação. Em contramedida, não foi à toa que o Subaru recrutou o Celsius, o conhecido Relâmpago Azul do Império de Voláquia, que tem uma ambição curiosa, que é ganhar do Reinhard em uma luta, e por incrível que pareça, ele tem um absurdo potencial de fazer isso. E eu não tô exagerando não, mano. Enquanto a luta dos dois começa, o Subaru junto do Halibel procuram fugir, pelo menos é o que eles tentam a princípio. Mas lembram da Frederica? Pois bem, depois de passar um tempo servindo tanto o Subaru quanto a Emília, ela, ainda ressentida pelo que aconteceu na mansão, procura aproveitar a confusão para se vingar, pelo menos do Subaru, mas ela não consegue. Ela é parada pelo Halibel, sendo quase nocauteada. Mas antes dele dar o golpe final, o Subaru pede ou ordena para que ele pegue a Frederica e fuja, agradecendo por tudo que ela fez, por tudo que ela contribuiu desde que ela chegou ali. Pois antes, ele teria que ir para um outro lugar primeiro. Mas não seria atrás da Emília não, mano. Mostrando por pelo menos alguns momentos o bom e velho Subaru de antigamente. Ou não, né? De alguma forma foi a própria Frederica quem vazou a localização do lugar da Pleiades. E apesar disso, apesar do Subaru saber que foi ela a responsável por fazer isso, ele ainda assim decidiu poupá-la. Ainda assim não conseguiu fazer mal àquela que cuidou tão bem tanto dele quanto da Emília. Enquanto isso, a Emília, ouvindo os barulhos das grandes explosões que rolavam da batalha do Celsius e do Reinhard, que iam com tudo mesmo. Inclusive, pela primeira vez, o Reinhard encontrou um oponente digno de ir com quase 100% do seu poder. Eu não vou dizer que ele foi com 100%, porque sempre há aquela carta final escondida, né? Chega num momento que a Emília decide sair do quarto pra tentar fazer alguma coisa, seja, não sei, alguma coisa. E, pois é, apesar de toda a segurança que tinha do lado de fora, a Emília, naquele momento, descobriu que ela poderia ter saído de lá a qualquer momento, se assim quisesse. Não foi por falha, descuido, nem nada do tipo. Desde sempre, o Subaru deixou a própria Emília escolher se queria sair ou não, tendo uma ampla segurança apenas do lado de fora.
no qual uma das chaves para poder abrir seria o próprio Pac. Ele só não contou porque esperou que ela pudesse descobrir por si mesma em algum momento. Então isso não poderia ser considerado uma prisão de fato, certo? Enfim, enquanto ela vagava por entre os corredores, ela acabou se encontrando com Reinhardt, bastante ferido, mas que sim, tinha vencido o seu duelo contra o Celsius. Talvez por pouco, não sei, mas ao invés dela ir com ele, ela decide atacá-lo quando ele se descuidou para ir atrás do Subaru. Não que ela não o conhecesse mais, não que ela estava com medo, muito pelo contrário. Mesmo sabendo que não seria a melhor das opções e que o Subaru de fato era um vilão, não só de Lugúnica, mas de todo mundo, tudo que ela queria naquele momento era encontrar com o Subaru, porque desde sempre ela nunca sentiu que alguém precisasse dela. Desde sempre ela sentiu que ninguém gostava dela, que ninguém queria estar ao lado dela. E o Subaru tinha tudo isso, ele entregava tudo isso. Então na cabeça dela, naquele momento, não importava o que ele fizesse, desde que ele continuasse precisando dela, só isso bastaria. Olha como a cabeça da Emilia ficou nesse momento, cara. Com isso, o Reinhardt acabou ficando para trás e não conseguiu de forma alguma alcançar a Emilia. Sim, ele não morreu depois de receber o ataque surpresa dela. E acredite ou não, continuou indo atrás dela, tentando convencê-la a mudar de opinião, enfrentando até mesmo inimigos no meio do caminho. E ganhar todos os duelos, obviamente. O Pac, mercenários menores, até mesmo Halibel foram derrotados, o que implica que a Frederica acabou sendo resgatada de qualquer maneira. Se bem que pela lealdade que o Halibel mostrou ao Subaru ao longo do IF, ele só fugiria depois de deixar ela em algum outro lugar. O Halibel parece ser gente boa, mano, mesmo sendo um mercenário. Mas enfim, depois que a Emilia percebeu que o único no qual ela precisava era se preocupar com o Subaru, ela meio que descobriu nesse momento que sempre esteve apaixonada por ele. E no reencontro dos dois, não foi algo tão bonito assim. Aqui, o Subaru não procurava de alguma maneira fazer com que a Emilia se apaixonasse por ele. Apenas a presença dela bastava. Talvez por ele ter que lidar há tanto tempo com batalhas, ódio, mentiras. O Subaru firmemente acreditou que era impossível alguém gostar dele. Se a gente for lembrar, né, na época, nem a própria Emilia gostava dele. Ele ficava feliz brincando e tudo mais. Talvez ele se apegou nesse sentimento. Ele se apegou de que era o ódio, o sentimento mais puro que qualquer um poderia ter. E que ele precisava de apenas isso, receber o ódio das pessoas. E sim, talvez até mesmo da própria Emilia. E logo ela será responsável por quebrar esse ciclo, em vez de fazer bem como em qualquer anime normal. Nessa rota, aqui teve o efeito contrário. O Subaru não aceitou a confissão dela. Ele a rejeitou e sentiu que perdeu de fato o sentido na vida, no qual ele levou esses 3 anos. Assim como Aran, lá no início, estava tudo bem que todos o odiassem. Ele não merecia ser perdoado, amado ou que qualquer outro sentimento positivo fosse dedicado a ele. E bom, como já era de se esperar, a Emilia quebrou literalmente de vez após ser rejeitada. Ela ficou bastante parecida com aquela vez, no qual o Subaru encontrou ela pouco depois de fazer o teste várias e várias vezes, não conseguir passar. Esse foi o triste fim dela aqui. Ao menos que ela tenha encontrado uma sala secreta, no qual só o Subaru sabia que existia. E quem estava lá? Aran, viva e pronta para finalmente realizar a sua vingança. Pois é, meus amigos, ele deu algum jeito de salvar ela do envenenamento de mana e realizar uma espécie de pacto, onde no momento que ele perdesse completamente o sentido da vida, ele iria lá se entregar para que ela pudesse fazer o que quiser com ele. A cena da Aran estrangulando o Subaru depois que ele foge da mansão e de que ela luta com a Beatrice aconteceu em algum lugar na fronteira do reino de Lugúnica com o reino sagrado de Gústeco. Como a Emilia esteve ausente de toda a seleção real do reino de Lugúnica, o culto da bruxa permaneceu inativo em todo o Oboreiro If. A Crust e todos os seus aliados sofreram do mesmo destino aqui, como no Ayamatsu If. Todos eles perderam para a Baleia Branca, a existência dela foi apagada da memória de todos, e o Félix também perdeu o seu sentido na vida. Uma informação bastante curiosa é que, segundo o próprio autor, no Oboreiro If tivemos uma boa chance de, após o Subaru morrer pela Aran,
a Emília eventualmente encontrar aquela sala e pedir para que ela sofresse o mesmo destino, de tanta raiva e tristeza que ela sentia naquele momento. E bom, pode não ter ficado muito claro os gatilhos de cada momento, mas o Subaru de fato usou e muito o seu retorno através da morte, repetindo diversas linhas temporais em vários momentos que não foram mencionados, inclusive por salvar Aran de morrer pelo envenenamento de mana, ganhar a confiança do Halibel no momento em que ele foi recrutado, o próprio objetivo oculto dos Celsius. Todos eles demandavam uma grande quantidade de retorno. Imagina o tanto que ele sofreu para conseguir ter sucesso. E, ironicamente, talvez até mesmo uma piada de mau gosto, algumas dessas mortes incluiriam até mesmo dele próprio pular de outros penhascos. O que é exatamente o grande ponto de divergência entre esse if e da história principal. Mas, ao invés de ele voltar ao primeiro dia da missão, ele continuou se afundando ou se afogando cada vez mais nessa história. Pois é, galera, esse foi o Oboreiro If e, sinceramente, eu achei ele meio corrido, meio confuso e precisei procurar por várias explicações para poder entender, pelo menos um pouco, do que de fato realmente aconteceu aqui. Eu não achei ele ruim, mas eu não gostei tanto quanto eu achei que gostaria. Não chegou nem perto, cara, do nível de naturalidade, na minha opinião, do Ayamatsu. Não vou dizer que foi forçado, não vou dizer que foi sem sentido, né? Porque é um if, é uma história alternativa. Não tem como fazer tecnicamente tudo certinho, porque, querendo ou não, entra em divergência com a história principal. Mas enfim, o que vocês acharam? Deixe aí nos comentários. Se curtiu, deixa um gostei, porque ajuda bastante. Se inscreve, tamo junto e até a próxima!